Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem e hoje a gente vai falar sobre implícitos textuais. Bom, implícito, gente, é tudo aquilo que fica subentendido, né? O que não está explícito, né? Para fora, para dentro, né? Então, implícito é aquilo que está escondidinho, o que a gente costuma chamar de entrelinhas. Vamos entender. Para interpretar o texto, é preciso ter em mente que ele é formado por informações explícitas, né, e implícitas. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Então, tudo que fica claro para você no texto, né, tá assim, na sua cara mesmo ali escrito, é o que é explícito. Mas a gente sabe que autores, né, de literatura, de publicidade, né, eles têm a tendência a deixar coisas implícitas. Vamos entender o que é isso. Ó, as implícitas são aquelas não manifestadas, mas que podem ser subentendidas, muitas vezes para efetuarmos uma leitura eficiente. É preciso ir além do que foi dito, ou seja, é preciso ler nas entrelinhas, né? E isso é uma questão importante para a gente se atentar, principalmente no que diz respeito à interpretação de texto, né? Os textos científicos, de maneira geral, os textos argumentativos, né? Eles, de maneira geral, não, eles requerem, né? Essa expliciticidade. Será que existe essa palavra? Então, mas eles têm que ser explícitos, vamos ser mais simples. Eles têm que ser explícitos, né? Todas as ideias ali apresentadas na sua redação, por exemplo, tem um bichinho aqui. Todas as ideias apresentadas na sua redação, por exemplo, tem que ser explícitas, né? Nada pode ficar subentendido, porque é o tipo de texto que pede, né? Esse tipo de texto argumentativo, científico, ele precisa tá tudo ali, as claras, tudo certinho, né? Enquanto alguns textos, né, os literários, os publicitários, que podem ser pedidos de nós para interpretar, aí a gente precisa ficar ligado, né, tomar cuidado com essas coisinhas que os autores costumam deixar debaixo do tapete para usar de armadilha para você mesmo, tá? Bom, eu trouxe aqui uma frase maravilhosa de Clarice Lispector que diz, essa frase é dela mesmo, tá, gente? Não peguei do Facebook, peguei de um livro. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem as palavras... Desculpa, de novo. Mas já que se há de escrever, pelo menos que não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Sensacional, né? Bom, o que a Clarice quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que você não entende de primeira, aquilo que fica ali subentendido, é o melhor, é melhor do que aquilo que está na linha. Opinião dela, né? Como autora de literatura faz todo sentido, né? Deixar subentendido, deixar implícito alguma informação. Então, bom, Clarice trouxe essa sabedoria aí pra gente, né? Que as palavras não esmaguem as entrelinhas, né? Que as palavras não deixem, não cubram todo esse espaço, né? Que a clareza, que o que está explícito não seja tão claro e tão grande a ponto de apagar, né? A ponto de esmagar as entrelinhas. A compreensão de implícitos é essencial para garantir um bom nível de leitura. Em várias ocasiões, aquilo que não é dito, mas apenas sugerido, importa muito mais do que o que é dito abertamente, né? O que a Clarice estava querendo dizer aqui. Às vezes importa muito mais, né? Às vezes o pulo do gato, o truque ali para você entender um texto, para você desvendar uma questão, né? É você entender além do que está escrito,
né? Entender além das entrelinhas, né? E bom, como é que a gente faz isso, Bárbara? Como é que a gente aprende a ler as entrelinhas? Simples. Não, não é simples, tô brincando. Mas o importante é que você seja um leitor atento, né? Um leitor atento, se tem alguma coisa ali que tá implícito, por mais que você não saiba ainda o que é, por quê, você consegue saber o que está implícito, né? Aliás, qualquer coisa que falte uma informação completa para você já significa que tem um implícito ali, que tem alguma coisa que não foi dita, alguma coisa que você precisa descobrir sozinho. Então, sempre que você for interpretar um texto, né, seja ele um texto publicitário, um texto literário, se tem alguma coisa que foi dita de uma maneira suave, de uma maneira, né, misteriosa, de uma maneira displicente, sem muitos detalhes, tem alguma coisa que está ali que você precisa descobrir. Então, assim, esteja atento. É muito provável que um texto publicitário trazido para você numa prova, que um texto literário trazido para você, tenham informações que não estão sendo, né, colocadas ali às claras. A incapacidade de compreensão de implícitos faz com que o leitor fique preso ao nível literal do enunciado. Qual é o nível literal, gente? É esse aqui que a gente está lendo. É o nível em que as palavras significam apenas o que elas precisam significar. É um nível denotativo. Vocês lembram dessas palavrinhas? Desculpa, gente. Conotativo versus denotativo. A gente já trabalhou isso. Denotativo, o sentido do dicionário, né? As palavras como elas são, sentido plano, né? Bem retinho, flat. E a conotação. A conotação é a linguagem do coração, é a linguagem do sentimento, a linguagem da literatura, da publicidade, que o quê? Agrega outros valores, outros significados às palavras, né? Tipo, a gente já conversou aqui sobre a palavra cara. A gente sabe que a cara é o rosto, né? É um modo de dizer rosto, né? Mas quando a gente fala o cara, aquele cara, a gente tá falando do quê? De uma pessoa, né? A gente até falou que essa é uma relação metonímica, né? Da parte pelo todo, né? Porque nós, pessoas, nós caras, nós somos feitos de membros, né? De tronco. A cabeça, ela não tem só uma cara. Então, quando você pega a parte, né? Pelo todo, você pega a cara da pessoa e transforma isso numa pessoa inteira. Então, isso é uma linguagem conotativa que está se utilizando do recurso de metonímia, a parte pelo todo, tá? Então, o nível literal é o nível da denotação, é aquele nível que fica tudo ali, tudo que está escritinho, tudo que está do jeitinho que tá. Então, o leitor corre o risco de ficar preso ao nível literal do enunciado, né, da frase que está sendo escrita, do texto que está sendo trazido para você. Então, a capacidade de você não se aprofundar, de você não entrar, né? De você não conseguir ver as entrelinhas, de não entrar nas entrelinhas, de ficar tudo superficial, né? Ou com seu significado exato, literal, denotativo, né? Aquele em que as palavras valem apenas pelo que são, ok? Denotativo. Né? Não pelo que sugerem ou podem dar a entender, versus o que esse que pode dar a entender é conotativo. Conotativo. Tá?
Bom, pressupostos e implícitos, né? Pressupostos é um outro jeito de dizer implícito, né? O que está pressuposto. O que o o autor pressupõe que você vai entender sozinho. Que ele não precisa de explicar, tá? Por isso que a gente chama de pressuposto. Pressupostos e implícitos são recursos frequentemente usados por autores no momento de elaboração de seus textos. Para assegurar uma boa leitura, é preciso estar atento há situações em que apenas a apreensão de sentido literal não é o bastante para a compreensão do texto. Olha aí, ó, a música da Gal, né, Divino Maravilhoso, vai servir aqui pra gente. Ó, é preciso estar atento e forte, tá? Então, gente, é preciso estar atento e forte, diria Gal, né? Não temos tempo de temer a morte. Ó, é preciso estar atento. Então, situações em que apenas a apreensão do sentido literal não é o bastante para a compreensão do texto. Gente, saber ler um texto, né, não é o suficiente. Sabe por quê? Porque aí, nesse caso, né, se você não consegue ler, se você não consegue interpretar, isso a gente chama de o analfabeto funcional, né? Ele sabe ler, ele aprendeu a escrever, ele foi alfabetizado, mas ele não consegue ir além do que está escrito, ele não consegue interpretar, tá? E isso é um problema muito grave, porque as pessoas não sabem interpretar. E isso você vai precisar para sua prova de física, para sua prova de história, para sua prova de biologia e, obviamente, para sua prova de português, literatura e para sua redação. Então, o sentido literal não é o suficiente algumas vezes. Vamos entender às vezes. Olha esse exemplo, né? A gente tem aqui um convite, né, para uma exposição no MAM, que é o Museu de Arte Moderna lá do Rio de Janeiro. Então, olha só o que está escrito. Com eles, a arte brasileira deu um salto enorme, muito maior do que a distância da sua casa até o Ibirapuera. Ou falei Rio de Janeiro, gente, é São Paulo aqui. Tá escrito São Paulo de todo tamanho. Tudo bem, gente, desculpa. É porque tem MAN lá no Rio também, tá, gente? Com eles, a arte brasileira deu um salto enorme, muito maior do que a distância entre a sua casa até o Ibirapuera, por exemplo. Tarsila do Amaral e de Cavalcante, né? São os artistas que vão estar na exposição. Dois dos maiores nomes do movimento que mudou tudo. Mito e realidade no modernismo brasileiro. Parque Ibirapuera, Portão 3. Beleza. Então, o que a gente consegue entender de primeira, né, desse anúncio, né, dessa exposição do de Cavalcante e da Tarsila? Bom, primeira coisa que a gente entende, sentido literal, né? É uma exposição de arte que vai ter quadros da Tarsila do Amaral e do de Cavalcante. Beleza. Nível literal, tá valendo. Que mais que a gente entende, né? Com eles, a arte brasileira deu um salto enorme. Aí, olha, já começa a ficar nebuloso. Como assim deu um salto enorme a arte brasileira? Por quê? Agora, olha só o que eles falam. Muito maior do que a distância da sua casa até o Ibirapuera. Ih, caramba. Peraí. Então, eles deram um salto muito maior do que a distância da minha casa ao Ibirapuera. Mas eu moro em outra cidade. Como assim? Eu moro em outra cidade. Um salto da minha casa até o Ibirapuera ia demorar muito. Não entendi. Agora vem outra questão. Tarsila do Amaral de Cavalcante. Dois dos maiores nomes do movimento que mudou tudo. Agora acabou. Que movimento? Então, gente, nós temos informações aqui que estão implícitas no texto, tá? É assim que a gente percebe quando a gente não consegue compreender muito bem. Tem coisas que não estão claras aqui. De que salto esse autor está falando? Né? E por que é muito maior? Por que ele está falando isso do que a distância da minha casa até Ibirapuera? Né? Agora, qual foi o movimento que mudou tudo? Vamos entender?
A divulgação da exposição de Tarsila do Amaral, a pessoa que escreveu. Gente, escrevi Rio de Janeiro mesmo, estando escrito São Paulo na minha cara lá. Tudo bem, São Paulo. A divulgação da exposição de Tarsila do Amaral e de Cavalcante, no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, no caso, apresenta 2 implícitos. Vamos entender. A ideia, número 1, né? A ideia de que o salto dado pelos artistas, historicamente falando, então, esse salto, gente, é um salto de como eles modificaram a arte, né? Esse salto é uma linguagem figurada, é uma conotação, é uma metáfora, né? Porque, graças a eles, a arte, deu um salto. Então, né, deu um salto, avançou, né? Então, esse salto aí não é um salto literal, é um salto metafórico, tá? Então, a ideia de que o salto dado pelos artistas, historicamente falando, foi muito maior do que a distância entre a casa do leitor e o museu pressupõe, famoso pressuposto, que não há motivos para o leitor não ir à exposição. O que guarda também uma ideia de que as pessoas talvez tenham preguiça de ir ao museu. Então, olha só, quando o cara fala que o salto, né, o salto lá, a vanguarda, né, artística da Tarsila e do de Cavalcante, foi um salto grande para a arte, né? A arte avançou pra caramba, a arte se tornou outra coisa, a arte no Brasil. Então, assim, esse salto foi grande pra caramba, muito, gente, esse salto foi enorme. O salto que essa vanguarda deu foi enorme. O salto da sua casa até o Ibirapuera não vai ser maior do que esse salto. Então, levanta da poltrona e vai lá ver a exposição. É isso. Eles querem te convencer te dizendo que, poxa, os caras, né, avançaram tanto, andaram tanto com a arte, deram um salto, que se você levantar da sua casa e for ao Ibirapuera ver, vai ser super rapidinho. Você não precisa ter preguiça, tá? Então, esse é um dos pressupostos, né? Ele pressupõe que as pessoas têm preguiça de ir ao museu, né? Exposições de arte. Mas ele também fala sobre esse salto, né? Que fica implícito aí, para quem não sabe, esse salto, né? Qual o salto que eles deram? Né? Por que esse salto foi dado? E que nos leva ao segundo implícito, né? Esse salto aqui que eles deram está relacionada a um dos maiores movimentos do qual aqueles 2 fizeram parte, lembra? 2 dos maiores nomes do movimento que mudou tudo. Esse foi o salto. Vamos entender? Quando a voz do texto diz que os artistas citados são 2 dos maiores nomes do movimento que mudou tudo, espera-se, tá, gente? Que o leitor saiba previamente que eles foram 2 dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22. Movimento vanguardista que mudou os rumos da arte no Brasil. Gente, a gente estudou isso em literatura, qualquer coisa chega ali na aula. Modernismo, tá? A gente tem aqui na listinha de aulas, modernismo na nossa aula de literatura, a gente trabalha esse movimento. Isso cai no vestibular e modernismo é uma coisa que você precisa saber. Então, talvez o leitor que estava vendo essa revista, talvez nem todos tivessem entendido, mas você entendeu, você tem que entender. Então, gente, quando diz 2 dos maiores nomes do movimento que mudou tudo, o leitor, se ele não soubesse, ele não tivesse informação, ele não vai entender nenhuma coisa nem outra, nem o salto, e não vai entender também qual é esse movimento, tá? Então, olha, um exemplo de implícito e que exige o que da gente, ó? Exige informação, conhecimento, né? Porque não tem nada que garanta que a gente vai entender um implícito, gente. Pode ser que a gente entenda que tem um implícito ali, mas obrigatoriamente, né, a gente não precisa, não vai entender necessariamente, né? Isso requer bagagem, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Outro exemplo, Mafalda, adoro a Mafalda. Tá ela e o Miguelito, grande amigo dela, na praia, né? Então vai lá.
Já imaginou, Miguelito? Este sol que está nos iluminando é o mesmo que iluminou Lincoln, Rembrandt, Bolívar, Cervantes. Aí o Miguelito solta Mussolini. Ela empurra ele no chão, sai andando, brava, ela tá muito brava. E aí o Miguelito não entende. Meu avô conta maravilhas de Mussolini, né? Termina a tirinha. Bom, o leitor que já ouviu falar de algum desses nomes e já ouviu falar de Mussolini vai entender o que o Miguelito não tá conseguindo entender, porque o Miguelito também não entendeu, né? E vai entender por que a Mafalda saiu brava, né? Por quê? Porque o Miguelito falar Mussolini deixou a Mafalda tão brava, né? Vamos entender. Implícitos da tirinha. Mafalda afirma que o sol que os ilumina também iluminou grandes artistas e personagens da história mundial, tais como Abraham Lincoln, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos, né? O 16º, se eu não me engano, foi muito importante lá nos Estados Unidos, né? Rembrandt, que é um pintor holandês, também um nome assim. Simão Bolívar, líder que, para mim, assim, é o que mais se opõe ao Mussolini, que é o Simão Bolívar. Líder revolucionário da Venezuela, né? Ele é considerado um herói aqui na América Latina, que realmente ele fez uma revolução aqui de libertação, né, da colonização. E Miguel de Cervantes, autor espanhol, autor de Dom Quixote. Gente, Dom Quixote de La Mancha. Miguel de Cervantes é um gênio, né? Então, beleza. Agora a gente já sabe. Quem não sabia quem eram os caras, já sabem agora. Então, nós temos essas personalidades maravilhosas da arte e da história. Tudo bem. Miguelito cita, ao lado de grandes nomes que Mafalda havia citado, o nome do ditador italiano, criador do fascismo, Benito Mussolini. Nossa Senhora. Gosto nem de falar esse nome. Então, gente, o Mussolini, dito cujo, Mussolini foi o criador de uma das vertentes políticas e a palavra é fundamentalistas, né? Uma das correntes mais fundamentalistas que já existiram no mundo e que deu origem depois ao nazismo. Ele veio antes do nazismo. O fascismo, né? Tudo que a gente chama hoje de um comportamento que vai contra os direitos humanos, a gente costuma atribuir, né? Chama a pessoa fascista, seu fascista, né? Porque vai contra o direito das mulheres, dos homossexuais, dos negros, de qualquer minoria, né? O fascismo, assim como o nazismo, era uma corrente política que defendia o direito do branco, ariano, puro, né? Então, os judeus na época também sofreram muito, não posso esquecer dos judeus, gente, que era a minoria que mais sofreu, né, na mão desses caras. Então, ele é um cara abominável, né? Abominável. Então, enquanto a Mafalda colocou assim, um patamar, né? O nível das pessoas, né? Poxa, o sol ilumina, o sol que me ilumina já iluminou Cervantes, já iluminou Simão Bolívar, né? Grandes nomes. E aí vem o Miguelito e fala do Mussolini, que é um cara que, né? Dispensa esses comentários. Então, isso causa revolta de Mafalda, que o empurra e sai andando. Faltou a Miguelito compreender este implícito. O Miguelito também não entendeu. A gente tem aí um nível do implícito, ele tá até na tirinha. Por quê? Não misturar tais nomes, né? Então o Miguelito não sabe por que ele não podia misturar os nomes. Já que o seu avô sempre falou bem de Mussolini. Bom, nesse caso, né, gente? Sempre tem alguém para apoiar uma pessoa, uma figura como Mussolini, infelizmente. Não tem como todas as pessoas terem a mesma opinião, né? Mas tem gente que vai lá pro lado do Mussolini. Então o avô dele era um desses casos, né? E aí o Miguelito não vê problema, tadinho, ele não entendeu. Mas aí, se você pega uma tirinha dessa, talvez você fique boiando aí na maionese, né?
Ou não, espero que não, mas é esse tipo de implícito que a gente tem que estar, ó, atento, né? Pra sacar, porque pode cair numa prova uma tirinha, né? Uma tirinha dessa com várias referências, tá? Bom, agora uma questão muito importante do implícito é o famoso, né? Famosíssimo, conhecimentos prévios. Você já ouviu isso, tenho certeza. A compreensão dos implícitos textuais depende da capacidade interpretativa do leitor, mas também de seus conhecimentos prévios, ou seja, os saberes que vamos acumulando ao longo da vida, através da leitura e das experiências. Quanto mais acúmulo de conhecimentos um leitor tiver, mais apto ele estará para entender o que é implícito em um texto, né? Então, gente, não tem jeito. Tem coisas que só o que te prepara mesmo é a leitura, tá? Seja, olha, uma piada, um texto publicitário, uma questão do Enem ou um texto literário. O hábito de ler, seja livros de literatura, história, jornais e outros, aumentam a nossa capacidade interpretativa. E não só, né, gente? A nossa capacidade comunicativa, a nossa capacidade de escrever bem, né, de falar bem, de ler melhor, né? Então, gente, ler só vai ajudar, né? Tem coisas na vida que a gente tem que acumular. Não tem jeito, tem que encher o potinho, né, para poder transbordar. Não é verdade? Então, conhecimentos prévios é uma coisa que, fora as suas experiências de vida, porque isso ninguém tira de você, é uma coisa que você precisa agregar através da leitura. Não tem outro jeito, tá? Então, talvez você só vai saber quem foi Simão Bolívar, Cervantes, Rembrandt e Mussolini, porque não, tem que saber quem é também. Se você ler, se você prestar atenção na aula de história, gente, aula de história, por favor, né? A gente precisa muito de história na nossa vida, para tudo. Então, vamos prestar atenção, vamos ler, vamos nos preparar, vamos nos preencher de conteúdo para a gente ter esses tais conhecimentos prévios, tá? Que nos possibilitam. Agora, fora isso, esteja atento para os implícitos, porque eles estão em todos os lugares. Viu um texto literário? Viu um texto publicitário no seu Enem, né? Amigo, pode ter certeza que vai ter um implícito ali, tá? Isso é muito importante, a gente ficar atento. Bom, é isso, a gente fica por aqui.